Você percebeu que o episódio 4 de It Bem-vindos a Derry apresentou pra gente o local que vai acontecer a grande tragédia dessa temporada? Foi mostrado ali pra gente em mais detalhes, e a referência a isso na visão do Halloran. Mas e as outras várias referências novamente à tartaruga? Várias delas, a proteção que as pessoas podem ter, será? Mas e a referência sobre o destino que os militares vão ter a partir dessa descoberta que eles tiveram e essa ambição de prender o It? Pois é, esses são só alguns dos pontos, detalhes, segredos e referências que eu vou trazer aqui que você pode não ter notado nesse episódio 4. Se você quiser saber, cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Ele botou o fundo vermelho. Você que não conhece. E hoje, claro, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre It Bem-vindos a Derry, vermelho pra é voltar a falar a cor sobre o dele, episódio 4. Aquele vídeo que eu faço toda semana. Pennywise, no tanto caso. de detalhe, um tanto de referência, coisa interessantíssima sobre essa temporada que vocês têm curtido. E tá aqui mais um deles. Mas lembrando, tem vídeo ainda sobre o trailer do episódio 5 que está prometendo, assim, não só cenas do 5, tem mais do que isso. Então tem muita coisa pra analisar nesse trailer. Se inscreva no canal pra você não perder, tá? Se inscreva mesmo e deixa o like, ajuda muito na divulgação. Custa nada. Não é o trailer do episódio 5, é o trailer que a gente acabou de ver. Mais um episódio da segunda parte. brabo dessa série aqui pra conta pra gente, um episódio que sobe o nível, né? Se o episódio 3 tinha deixado a desejar, né, de muitas críticas, muitas coisas complicadas, esse aqui volta o nível que a série tem que ter e continua com toneladas de referências aos filmes e outras coisas. E indo cronologicamente com as referências, vamos aqui pro início, porque começando com cautela, logo na primeira cena a gente já tem dois pontos interessantes, né? Que é o momento que as crianças estão entrando na rua principal ali de Derry pra poder ir em direção à questão da polícia lá. Aqui a gente tem a visão da torre que eles se reúnem lá desde o primeiro episódio lá de longe, pra você ver o quanto ela é alta e o quanto a visão é realmente boa, igual a gente já tinha visto da perspectiva de lá. Mas também eles passam em frente a esse restaurante aqui, que o nome dele é Jade of the Orient. É o restaurante do filme. Não é a mesma localidade, não é o mesmo lugar, pode ser que mudou ao longo dos anos, né? Porque tem uma diferença de 27 anos. É o do segundo filme, mais 27 anos pro segundo, É mas verdade. é o mesmo nome do restaurante que os otários, Não tinha pegado adultos, no capítulo 2, no filme 2, eles voltam ali pra poder se reencontrar, que o Mike marca a reunião, Jade of the Orient. Aparentemente o restaurante mudou de dono, alguma coisa assim, mudou de endereço, mas claramente é uma referência proposital colocada ali, porque tem que ser tudo preservado, né? E também é um restaurante de comida chinesa, como a gente viu por dentro dele lá no próprio filme, e faz também uma referência a uma fala que a gente teve no primeiro episódio do Paulie Russo, o companheiro ali que chega junto com o Leroy Hamlin. Ele chega na cidade falando que acredita que ele não vai ter comida chinesa, sendo que tem, essa é uma prova que tem. E vale lembrar que esse ator aqui também, que é o Rudy Mancuso, né, conhecido assim, ele é de descendência brasileira, a mãe dele é brasileira, e ele vai vir pra CCXP, que é no início de dezembro, agora vai vir o elenco de It, ele recém-noivo da Camila também, assim como Mendes. o ator do Halloran, Eu ia falar Camila Cabello, mas é Camila Mendes. a esposa do Helen, e os dois criadores Tá bem de da vida, série. viu? Vai ser incrível, eu vou estar lá pra cobrir. Mas seguindo os pontos, a gente tem um momento ali da própria Lily indo procurar a senhorita Kirsch pra questionar sobre a questão ali do que tem acontecido em Derry, se ela lembra de alguma coisa. E aqui a gente tem várias referências, assim como eu comentei na análise do episódio. A senhorita Kirsch é filha do Bob Gray, que é o cara que o próprio Pennywise utilizou do corpo dele, da questão da versão dele como palhaço pra ter o próprio Pennywise. E aqui na conversa, mesmo com a mãe da Lily não se lembrando de nada, a senhorita... Então realmente é ela. Eu tinha visto quem que falou. Podia ser ela, foi o Wayne Nerd. Então realmente é ela. Caraca. Kirsch, que é aparentemente da mesma época, se lembra que algumas crianças desapareceram ali nos anos 30. Ou seja, 27 anos antes, que é o mesmo ciclo que a gente vai ver na segunda temporada, que é marcado por esse acontecimento aqui que tá na abertura, que é o massacre da gangue Bradley. A senhorita Kirsch já referencia o grupo de crianças e algumas delas que já vão desaparecer e que vão ser mostradas na segunda temporada, que vai voltar todo esse tempo. Mas tem mais, na cena ela comenta que não se lembrava disso até a Lily mencionar, então meio que desbloqueou a memória dela, e isso faz aquela total referência à questão do General Shaw lá, quando ele reencontra a Rose, e a questão dos adultos, né? Ih, agora tô otários, soluço, quando legal. voltam pra Derry no segundo filme, a questão de que a coisa faz as pessoas que perdem contato com a cidade e algumas informações dela, ou quando crescem, esquecerem, exatamente. E as pessoas só se lembram quando alguém lembra, quando alguma coisa ativa o gatilho de desbloquear essa memória. A mesma coisa aconteceu com a senhorita Kirsch aqui, mas ainda tem um outro ponto, que ela menciona pra Lily que o pai dela falava... Então não precisa sair da cidade pra esquecer? É só deixar de ser criança, é isso? Aí faz mais sentido. Com bons amigos ao seu lado, tudo é possível. Isso é claramente uma referência à estratégia do Pennywise de utilizar de uma criança pra poder atrair mais Sabia que não era pra confiar nessa mulher. Tem pontos sobre isso no trailer que eu vou analisar do episódio 5 e os episódios mais pra frente. Do próprio Pennywise falando provavelmente pra Lily ou pro Will, alguém ali, você veio pra cá pra baixo e ainda trouxe seus amigos, olha que legal. Nessa cena, a coisa tá utilizando da senhorita Kirsch trouxe o jantar e a sobremesa já. do próprio pai dela, que é o Bob Gray, pra incentivar a Lily a fazer as coisas, pesquisar tudo isso, investigar junto
com os amigos. Assim a coisa vai ter mais alimento, vai ser mais interessante ainda pra ela. Olha isso. Uma coisa interessante também é que na cena, a direção da cena faz todo o esforço possível pra que a senhorita Kirsch não apareça no reflexo Cara, do espelho. verdade. Em todos os ângulos que você olhar da conversa entre as duas, não tem ela aparecendo no espelho. Nessa aqui, por exemplo, Caralho, ela papo iria reto. aparecer, tem a cabeça da Lily tampando. É justamente uma atitude proposital da própria produção pra poder incentivar a galera a criar mais teoria da conspiração sobre essa própria personagem, como se ela não tivesse reflexo ou como se ela no não fim das fosse contas não é real, porra nenhuma, ela é porque só até teria enfermeira. essa possibilidade. Lembrando que eu Isso não que é tô foda. afirmando aqui nesse vídeo que ela não tem reflexo. O detalhe é que a produção, a direção do episódio faz esse esforço pra que em todas as tomadas de imagens não verdade. apareça o reflexo dela, só da Lily. Se ela tem ou não, se ela é real ou não, aí fica pra você querer teorizar, mas tá aí. Saindo desse momento, Será que é vamos coisa da pra uma cabeça dela que é só? uma prévia muito louca de um desastre que vai acontecer no final dessa temporada, que é a questão do Black Spot. Aqui nesse episódio a gente tem a introdução mais detalhada do que é esse lugar que vai gerar um massacre, um desastre. Justamente, esse galpão que eles encontram ali é um local que o General Shaw deu pro Halloran e seus amigos para que eles possam ter seus momentos tranquilos, sem serem discriminados. E você vê que eles ficam motivados, ficam felizes, é um local fechadinho, eles podem organizar tudo ali, Sabia se que ia dar preparam e merda. vão montando cada vez mais esse local. E à medida que essa segunda parte da temporada for avançando, vai evoluindo em mostrar mais cenas desse local e se estabelecendo realmente como Black Spot pra aí acontecer o desastre. Que inclusive tem cenas sobre isso no trailer também, que eu vou analisar em breve nos próximos vídeos. Por isso que eu tenho avisado, Já se vimos. inscreva no canal pra você não perder essa análise, porque ela vai ser importantíssima. Mas falando no Halloran, a gente tem claramente indícios de que ele está sendo observado pela própria coisa e ele tá sentindo a tragédia no futuro. A maior parte dessas visões dele, as interferências que tem ali na questão, tem a ver com ele ser iluminado, mas também tem com ele prevendo um desastre que pode acontecer, mas que ainda não tá claro na mente dele. E vale lembrar também, parte das habilidades de quem é iluminado é poder sentir o futuro, não prever em todos os detalhes sempre, mas sentir o futuro. E nesse meio também tem uma outra coisa. Assim como no outro episódio, a gente tem o Halloran mais uma vez vendo a avó dele. Ela aparece pra a avó ele, mesmo, achei e que era nesse mãe, caso, chamou de a gente filho. pode acreditar que é a própria coisa, é o próprio It mexendo com ele. Mas tudo indica que Será? isso pode não ser a coisa. Existe uma distinção aqui que pode ter mais a ver com a habilidade do Halloran também. Será que é o Maturin? Por que eu falo Sei lá. isso? Porque os iluminados Chutando. também têm a capacidade de se comunicar com fantasmas, com almas, né, basicamente. Então essa aqui pode ser realmente a alma da avó dele vindo avisar. Sem poder avisar Também em acredito detalhes, que não seja. tem clareza, mas é muito mais parte da habilidade dele como iluminado funcionando pra avisar alguma coisa, tipo a avó vindo, o ancestral, o fantasma e tudo mais comunicando, as visões, ele sentindo o futuro, do que o próprio It interferindo. Tem também, pode ter um pouco, mas é muito mais isso aqui. Porque o Halloran é um ser bem diferente dos outros, né, por essa habilidade dele. Mas seguindo isso, eu quero ir lá pra escola. Não ir pra escola diretamente, porque Deus me livre Deus desse me lugar. livre. Mas as Não, cenas credo. da escola que a gente tem eles reunidos... Como é que chama esse ali canal mesmo? Já novamente, esqueci. De vez em quando me dá umas doideiras, mano. A gente faz agora. Foi mal. ele tendo uma ideia. O que acontece ali é que eles entendem, a partir da conversa deles lá na torre, que o grande ponto que eles não podem ter é medo. E ela tenta encontrar uma solução pra eles não terem Eles medo. descobrem isso no conseguirem quarto episódio, enfrentar essa filho. coisa. No Então, filme, justamente, no ela final do apresenta segundo os filme. remédios controlados da mãe dela, que poderiam tirar o medo dela, que de acordo com ela, pelo que ela vê, ela melhora a condição psicológica da mãe dela. Só que a gente sabe que remédio controlado nesse nível de interferência na mente da pessoa, é só quando é receitado, quando é diagnosticado um problema específico por uma vai virar pessoa. Zé Criança, Droguinha. ainda mais tomando um negócio desse, tem um potencial enorme de desastre no corpo da criança. Então aqui a gente tem uma brecha de algo que aparentemente deve dar uma vantagem pra eles em frente ao próprio Pennywise. que vai dar merda. Pode ser que no próximo episódio, quando eles vão descer no esgoto, porque eles vão descer no esgoto no próximo episódio, eles desçam sob efeito desse remédio pra não sentir Caralho, medo. Por isso que eles loucura, vão ter essa coragem. Mas depois acabe o efeito desse remédio e é aí que eles se lascam, é aí que vai começar a morrer mais uma galerinha. E também o próprio Será remédio que morre pode alguém ser nessa uma galera aí? brecha pra que no final da temporada alguém morra por efeitos do próprio remédio, que eu não duvidaria. Alguém viciar nisso aí. A gente vê ali na cena que Zé cada Droguinha. um pegou o seu. E essa cena, esse remédio, não foi apresentado à toa aqui nesse episódio. Então guarda isso. Saindo daqui, eu quero ir pro ponto deles o bagulho assistindo das a lesmas. apresentação no projetor, que aqui já tem uma referência também, que eu mencionei em outros episódios, mas continua, né? Referência ao primeiro filme, que o próprio Pennywise aparece pras crianças lá no primeiro filme, pros otários, por meio de um projetor e aterroriza elas. E querendo ou não, aqui não é o Pennywise aparecendo diretamente, mas o que tem no projetor, a coisa utiliza também pra poder
perturbar a Marge e acontecer eu não todo botei aquele essa ataque cena, muito né, louco, né? na Que é a análise lá. lesma sob efeito do parasita e tal. Pulei, Vai lembrar mas, que na abertura enfim. dessa temporada também dos episódios, a gente também tem uma cena igualzinha das crianças assistindo o negócio ali no projetor e o próprio Pennywise tá atrás ali do projetor, comprovando pra gente que a coisa nessa cena já estava aqui vigiando e que vai ter mais disso ainda nessa temporada. E falando do que é mostrado no projetor também, anteriormente no episódio, a gente tem um outro momento deles assistindo as orientações a respeito de guerra nuclear também no projetor, que tem uma tartaruga aparecendo ali como o protetor, né? Na cena, a gente tem a tartaruga se abaixando e se escondendo embaixo da própria carapaça ali, né? E a própria tartaruga nessa série, eu já falei várias vezes, ela aparece com muita frequência, principalmente ali no primeiro episódio, ela tem referência ao Maturin, que é a criatura cósmica que é o inverso do próprio Pennywise, o inimigo do Pennywise, é a criatura que representa benevolência e que poderia proteger as pessoas. É o símbolo que eu falei, é o Naruto isso aqui acaba sendo uma referência direta também ao próprio Maturin. Mas o outro ponto também que eu adianto é que existe também uma teoria de que pode a própria coisa, né, utilizar desse medo aqui que está sendo apresentado para as crianças, o medo de guerra nuclear, de ataque nuclear, utilizar em cima das próprias crianças em um ataque em conjunto na própria escola nos últimos episódios. Tem uma teoria, tem uma ideia de um possível acontecimento nisso aí. E se você ver, faz completo sentido, porque elas estão sendo aterrorizadas sempre com a ideia de possível guerra nuclear. Faz total sentido a coisa utilizar desse medo pra alguma coisa. Estados porque Unidos esse é um medo que todo mundo tem em comum. Então, ótima ideia, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Depois eu trago mais indícios sobre esse ataque, porque tem mais ainda, em outro vídeo. Um outro ponto que eu também tinha comentado no vídeo explicando o episódio, que foi o se for morrer alguém que seja a Marge. Já tô bravo com ela já. O ataque que ela sofre da própria coisa, dos olhos estufando pra fora, que é justamente a coisa utilizando de um medo que tá escancarado que ela tem ali, um temor que ela sente, a agonia que ela sente ao ver essa lesma ali, que é controlada por um parasita que põe os olhos ali pra fora. Com base nesse medo, essa agonia que a própria Marge tem, que é mostrada nessa cena, é isso que a própria coisa usa pra poder atacar ela. E isso também faz uma referência às patty cakes, as patricinhas que ela fica tentando agradar nesse episódio. Porque se você não percebeu, as patty cakes, essas patricinhas aí, são como se fossem parasitas também. Elas consomem e controlam a Marge, assim como o parasita lá, quando pega a lesma, consome e controla ela. E a Marge tá sofrendo com esse controle do episódio, tanto que ela fica se debatendo se ela faz aquilo que estava sendo planejado pra poder fazer contra a Lily ou não, e é nesse momento que acontece o ataque da coisa. Então, assim, claramente, a referência de parasita também. Tudo muito bem planejado. Mas saindo um pouquinho da escola, eu quero ir pra discussão do Hanlon com a Charlotte, com a esposa dele, porque ele tá brigando com ela por entrar nisso. E ali ele diz, não posso ter você sendo presa de novo. Ou seja, isso é indício de que ela já teve alguns problemas no passado, né? Ela já foi presa em outros lugares onde ela tava, inclusive ela vem do sul, mesmo no sul, que inclusive é mais tranquilo em relação a essa questão racial do que o norte. Ela acabou sendo presa porque ela participa dos movimentos contra o racismo, essas prisões sem justiça e tudo mais, igual a do próprio Hank Grogan, que também é uma frase que faz referência à conversa que ela tem com o próprio delegado anteriormente, que na conversa ele não quer ajudar ela, desdenha dela e inclusive fala, aqui você não está no sul. Justamente uma referência, porque nessa época os problemas raciais eram muito mais fortes no norte, aonde eles estão aqui. No Maine é extremo norte dos Estados Unidos. No sul era um pouco mais tranquilo, aonde a própria Charlotte estava anteriormente. E mesmo lá ela foi presa. Você vê que mesmo assim também não era simples. Mas assim, um ponto engraçado que também é um detalhe ainda era foda. Isso aqui não sei se é até hoje, né? De barra, mas que eu preciso trazer nesse vídeo é sobre o ataque que o Will sofre ali, né? Que já é quase praticamente o Pennywise. É muito engraçado que no momento que o Hanlon ouve toda a situação, ele pega o roupão. Ele simplesmente levanta ouvindo o grito do filho e não vai direto pro quarto, não. Ele primeiro veste o seu roupão pra depois ir lá falar com o filho e ver o que tá acontecendo. Assim, eu posso estar sendo chato demais, enjoado demais, mas numa situação de emergência, ainda mais ele que é um militar e tudo mais. Faz sentido, é verdade. O trabalho de ir atrás da porta, pegar e vestir o roupão, a cena foi rápida, mas isso aqui pode atrasar muito. Quem quer pensar num roupão quando o filho tá numa situação de perigo? De qualquer forma, tá aí esse detalhezinho, não tinha como eu trazer porque eu achei engraçado. Não vou punir a série por isso também, não. Mas indo agora pro bloco final do episódio, sobre os flashbacks de origem da própria coisa, eu comentei muito, expliquei muito sobre isso no vídeo de explicação do próprio episódio, mas aqui tem uns outros detalhes, por exemplo, sobre o destino que os militares vão ter. Ele fez também, explicando o episódio. Tudo estava correndo bem, uma adaga só, um artefato era suficiente pra se proteger da coisa até os colonizadores chegarem nos Estados Unidos. Esse cara é bom, mano. Que vieram como aqueles Conheci que não ele tem pouco tempo, ele é bom. Coisa e só queriam avançar. E o que aconteceu com eles? Só viraram alimento pra própria coisa, serviram só pra fortalecer viraram camisa de saudade. Todos morreram. Se a coisa nessa época, que era mais fraca do que a coisa da atualidade, destruiu todos esses militares, ele vai ficando mais forte com o tempo, né? Os períodos, imagina os militares da atualidade, que a própria coisa é ainda mais forte já. Então, isso aqui já é um teaser do destino
destino dos próprios militares, que a gente já sabe. Fora que também Vai nesses tudo rodar. flashbacks a gente vê a tática de separação, que é a própria coisa que o próprio Witch fazia desde o seu início, desde a sua chegada, que faz uma grande referência até mesmo aos filmes vários anos depois. A tática de separar os grupos, a gente vê isso nas cenas que os indígenas estão lá. Ele separa todos eles e coloca cada um pra enfrentar o seu medo individualmente. Lida com Ele é um cada dementador. individualmente. Dementador Faz muita não, referência ao ele é um filme bicho 1 e o papão filme 2 do Harry Potter. próprio Witch, quando eles estão dentro Eles da transformam casa, no medo os da próprios pessoa. otários lá, a Dementador, própria coisa ideia. separa eles dentro da casa de forma proposital pra lidar com cada um ou cada dupla ali de forma separada com seus próprios medos. Já era um modus operandi desde antes, aqui é uma prova. E falando nos medos, a gente vê aqui o medo da própria Seski, que era a líder dos indígenas na época, né, que era meio que um padre. Eu diria que parece ser um padre dos próprios colonizadores, alguém que vem trazendo as religiões É isso, da pô, própria eu falei Europa, que disso. os colonizadores dos Estados Unidos trouxeram. Isso, seu medo, seus traumas dela, simboliza os medos e traumas que os colonizadores geraram nos nativos quando eles chegaram nos Estados Unidos querendo impor suas religiões. Fato que inclusive aconteceu na vida real. Mas claro, no meio desse flashback a gente também tem uma referência a outro ponto de tartaruga, um dos artefatos sendo colocado numa carapaça de tartaruga. A gente vê ele sendo fechado por cima e por baixo com duas carapaças de tartaruga, e tartaruga simboliza proteção, que é o que eu tinha comentado sobre o próprio Maturin, né? E assim, uma outra coisa, voltando na escola que eu não posso deixar de Esse aí mencionar, foi é a sacanagem. brecha na situação da Marge que ficou pra Lily voltar pra Juniper Hill, ser obrigada. Que agora todo mundo vê ela não só como maluca, aqui aumentou a possibilidade de todo mundo ver ela como assassina, psicopata. Os amigos vão entender, mas é um outro detalhe que também traz muita brecha, e eu vou comentar isso também no vídeo de análise do trailer, que já tá chegando, então se inscreva no canal pra você não perder, não se esquece de se inscrever, é Muito bom, importante você não muito perder bom. a cobertura dessa reta final, que vai ser louco.